Oi, turma. Oi, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é o professor Jane, mais uma vez, para orientar vocês sobre as nossas atividades da semana. Nosso PET volume 3, semana 5. Já chegando aí à metade do bimestre, né? São 10 semanas, já caminhando aí a semana 5. E será com certeza uma semana bem tranquila para nós, tá bom? Nessa semana nós vamos focar ou continuar trabalhando com o tema geometria, os objetos de conhecimento, polígonos, classificações quanto ao número de vértices, as medidas de lados e ângulos e paralelismo e também perpendicularismo dos lados. Então nós vamos focar nessa semana, sobretudo, nas figuras geométricas de nome polígonos, tá? As habilidades que espera do aluno para essa semana: saber identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. Também identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e também a ângulos, e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. Certinho? Conteúdo relacionado: polígonos, características gerais, triângulos e quadriláteros. Mais uma vez o tema: polígonos, triângulos e quadriláteros. Mensagem para vocês dos autores do PET. Estudante, nessa semana você vai relembrar o significado de triângulo, polígonos e quadriláteros. Começando, polígono. O que mesmo é um polígono? Polígono é uma figura plana, limitada por segmentos de reta, chamados lados do polígono, em que cada segmento de reta intersecta exatamente dois pontos, segmentos em seus pontos extremos. De novo, intersecta exatamente dois outros segmentos em seus pontos extremos. Aqui tem um exemplo de uma figura que é um polígono, tá? O lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA ou AD fechando a figura. Então a figura é formada por segmentos de retas fechada, começa em A e termina em A. Cada pontinho desse, cada interseção ou intersecção de dois segmentos de reta forma um ponto. Esse pontinho é denominado de vértice, tá? O vértice do polígono. E em cada vértice nós temos o que nós chamamos de ângulo interno do polígono. No caso dessa figura, esse é um retângulo, é um polígono é um polígono que vai ser classificado no grupo dos quadriláteros e tem um nome especial de retângulo, tá bom? Se unirmos dois pontos quaisquer da região interna de um polígono e sempre obtivermos um segmento integralmente contido nessa região, chamamos o polígono de convexo. Caso contrário, o polígono será chamado de côncavo. Então aqui eu vou mostrar para vocês, no desenho, se eu pego um segmento AB, todos os pontos de AB estão dentro da região limitada pelo polígono, então esse polígono é convexo. Nessa outra figura, o segmento AB, observe que parte dele, esse pedacinho aqui, está fora da região interior do polígono. Então, quando isso for possível, você construir um segmento de reta e parte dele ficar para o lado de fora, as extremidades dentro do polígono e parte dele para o lado de fora, esse polígono será chamado de côncavo. Ok? Pegou aí? Então a diferença, parece simples, mas é importante ter atenção para não confundir, não trocar um com o outro. Segmento com extremidade
no interior do polígono ou dentro da região interior do polígono, porém um pedacinho por lá de fora ele é côncavo. E se toda a região ficar dentro, não for possível traçar um segmento onde pedaço desse segmento fica por lá de fora, ele é convexo. Ok? Continuando, um polígono é classificado levando em consideração o número de lados que coincide com o número de ângulos internos. Observe a seguinte tabela. Então, aqui eu tenho os principais, nome dos principais polígonos e o número de lados. O polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo. O que tem 4 lados é chamado de quadriláteros. O polígono que tem 5 lados é chamado de pentágono. 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 octágono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 unidecágono, 12 dodecágono, 15 pentadecágono, 20 icoságono, ok? Então aí você tem o nome do polígono de acordo com o número de lados, ou também podemos dizer de acordo com o número de ângulos internos, tá bom? Um polígono é chamado de regular se e somente se ele possui todos os seus lados congruentes entre si e todos os ângulos internos congruentes entre si. Observe os exemplos. Quando eu estou falando congruente, eu estou falando assim que tem a mesma medida. Se todos os seus lados possuírem a mesma medida e os ângulos internos também possuírem a mesma medida. O principal exemplo aqui, um quadrado, onde cada lado vai ter que ter a mesma medida. Esse tracinho aqui está indicando esse lado mede a mesma coisa que esse, a mesma coisa que esse, a mesma coisa que esse. Os 4 lados são de medidas iguais. E os ângulos internos, os 4 ângulos internos também têm a mesma medida, que é ângulo reto, logo é ângulo de 90 graus. Outro exemplo é o hexágono. O hexágono regular tem os seus 6 lados de mesma medida e os 6 ângulos internos também de mesma medida, 120 graus. Certinho? Temos ainda o triângulo equilátero, onde os 3 lados têm a mesma medida, a média mesmo tamanho, e os ângulos internos todos são iguais a 60 graus. Então, o triângulo que possui os 3 ângulos internos iguais e os 3 lados iguais, tá bom? Então, esse é o nosso triângulo equilátero. Vamos trabalhar um pouquinho com os triângulos. Estudo dos triângulos. Não é novidade para vocês que um triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos internos, certinho? Aqui o triângulo ABC, ABC, ângulo A, ângulo B, ângulo C, lado AB, lado BC, lado AC ou CA, como queira falar. Então, o triângulo tem essas características que a gente chama de propriedade da figura, tá? Propriedade do elemento. Classificação de um triângulo. Os triângulos são classificados de 2 maneiras. A primeira, quanto aos lados, os triângulos classificam em 3 tipos. E a segunda, quanto aos ângulos, também classificam em 3 tipos. Tá? Então vamos falar delas aqui. Quanto aos lados, os triângulos podem ser equilátero ou equiláteros, se somente se tem os 3 lados congruentes. A palavra congruente significa para a gente da matemática mesma medida, tá? Se os 3 lados têm a mesma medida, têm o mesmo tamanho, ok, turminha? Isósceles. O triângulo que possui 2 lados iguais é chamado de isósceles, se somente se tem 2 lados congruentes. O outro lado é chamado base e o ângulo e os ângulos opostos. A base é o ângulo do vértice. Tá bom? Esse aqui
Na verdade é o seguinte, basta ter dois lados com a mesmo tamanho, ele é considerado isósceles, tá bom? Normalmente os ângulos da base que formam os lados iguais com o lado não igual, tem o mesmo tamanho. Escalenos. Os triângulos escalenos, se somente se os três lados possuem medidas diferentes. Somente se os três lados não possuem a mesma medida, ok? Então, se os três lados, cada um tem uma medida diferente, então ele é escaleno. Se dois lados são iguais, ele é isósceles. Se os três lados são iguais, ele é equilátero. Vamos falar agora com relação à classificação do triângulo em relação aos ângulos. O triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. É esse aqui, ó. Triângulo retângulo ao ângulo reto aqui no vértice A. O triângulo retângulo, ele tem nomes especiais para os lados. Os dois lados que ajudam a formar o ângulo reto são chamados de catetos. E esse lado maior é chamado de hipotenusa. O triângulo é chamado de acutângulo, ou são chamados de acutângulo, se somente se tem os três ângulos agudos. Observe que os três ângulos agudos é quando eles são menores que 90 graus. Ângulo D, ângulo E, ângulo F, todos são ângulos fechados, menor que 90 graus. Observe que esse ângulo E aqui, ele está quase chegando a 90, mas não é 90, é menos que 90. Então ele é um ângulo agudo também. Se os três ângulos são agudos, ele vai ser um triângulo acutângulo. E se no triângulo possuir um ângulo maior que 90 graus, que é exemplo aqui, ó, esse triângulo é obtusângulo, tá? O triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus vai receber o nome de obtusângulo, devido ao ângulo obtuso, ok? Então, turminha, temos ainda, essa é a classificação dos triângulos. Agora vamos falar um pouquinho dos quadriláteros. Os quadriláteros também tem uma turminha boa para a gente estudar. Quando fala quadriláteros, vem de quatro lados, né? Quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados. Os quadriláteros notáveis são os trapézios, os paralelogramos, os retângulos, os losangos e os quadrados. Quando fala quadriláteros notáveis, são os mais importantes. Beleza, turma? Quais são as propriedades ou características de cada um? Primeiro, paralelogramo. É um quadrilátero convexo que tem os lados opostos paralelos. Olha o que precisa para ser um paralelogramo. Ter lados opostos paralelos. E possuir o quê? Ser um quadrilátero convexo. Tá certo? E os lados opostos paralelos. O retângulo, bem parecido com o paralelogramo, que também é um tipo de paralelogramo, é preciso que é um paralelogramo que tem os quatro ângulos internos congruentes, medindo 90 graus. Tá? Então, para ser retângulo, basta que os quatro ângulos internos sejam de 90 graus. Então, vocês perguntam assim, um quadrado é um retângulo? Sim. Agora o retângulo é um quadrado? Nem sempre. Nem todo retângulo é um quadrado, mas todo quadrado é um retângulo, tá bom? Losango. Losango é um paralelogramo que tem os quatro lados congruentes. Eu estou lendo aqui em cima e tem o desenho aqui embaixo, para a gente ir acompanhando. Olha o paralelogramo aqui, ó. Esse lado paralelo a esse. Esse lado de cima paralelo ao lado de baixo. Tá? As duas barrinhas aqui para dizer lados paralelos. AB paralelo a DC ou CD. AD paralelo a BC. Olha o retângulo.
Ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, todos são congruentes, medindo 90 graus. E o losango? Para ser losango, tem que ter o quê? Os quatro lados congruentes. Paralelogramo que tem os quatro lados congruentes, mesma medida. Tá? Normalmente eles vão apresentar o seguinte: ângulos opostos congruentes também, tá? Mas não necessariamente de 90 graus. É como se eu pegasse um quadrado e achatasse ele, né? Ok? Olha o retângulo, olha o losango aí. Outro quadrilátero importante é o quadrado. O quadrado tem que ter os quatro lados de mesmas medidas e os quatro ângulos internos sejam de 90 graus, o que vai diferenciar do losango. O losango basta ter os quatro lados com a mesma medida. Os ângulos internos não precisa ser a mesma medida para ser losango, já no quadrado precisa, tá bom? E fechando aqui dos notáveis, o trapézio. São quadriláteros que têm dois de seus lados paralelos, chamados de base grande e base pequena. Os lados paralelos de um trapézio são chamados de bases e a distância entre as duas bases é a altura do trapézio. Então eu tenho aqui base maior, base menor e a distância entre as duas bases eu tenho a altura. Sempre que eu traço a altura, eu crio um triângulo retângulo. Olha que legal. Beleza, turminha? Então tá aí para vocês as propriedades, a definição desses dois tipos de polígonos, os quadriláteros e os triângulos, né? Ok? Então, bom trabalho para vocês, boa semana de atividade, tenta fazer a listinha aí, são 4 exercícios para a semana, questão 1, questão 2, questão 3 e a questão 4, bem tranquilo, para a gente concluir aí a semana 5 com êxito e aproveitar a oportunidade, já adiantar também a nossa segunda avaliação trimestral, que já está disponível para vocês no Conexão Escola. E também vocês podem fazer via celular ou pelo site Estude em Casa, tá bom? Ou Conexão Escola ou Estude em Casa. Beleza, turminha? Você que está acessando o Conexão, tranquilo para acessar a avaliação. Fica assim, bom trabalho, até a próxima. Tchau, tchau.